Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo vídeo-aula, o último vídeo-aula, em que vou aqui sintetizar um pouco mais as pesquisas, os estudos que trazem aplicabilidades da teoria bioecológica na educação infantil. Só quero retomar um texto que vocês têm sobre a teoria bioecológica, que a concepção de Bronfenbrenner sobre desenvolvimento humano é que ela ocorre em processos gradativamente mais complexos de interação recíproca de um sujeito ativo e as pessoas, ambientes e símbolos do seu ambiente imediato. Esse processo de reciprocidade é chamado de processo proximal. Então, como eu já falei no vídeo anterior, o conceito de processo proximal é central nas pesquisas que a gente vem encontrando. Então, quer dizer, as crianças na educação infantil estão engajadas em uma dada atividade, são motivadas, incentivadas a uma dada atividade, e é nessa atividade que elas vão construir o conhecimento, né? Que elas vão, portanto, se desenvolver, portanto, ter o desenvolvimento humano infantil, né? Para ter efeitos no desenvolvimento, devem ocorrer estas interações, né, entre esses eixos ecológicos, né, do macro ao ecossistema. Eles devem ocorrer de forma regular durante um grande período de tempo. Quer dizer, o cronossistema dentro do sistema PPCT, né, o tempo ele é fundamental. Então aqui nós encontramos uma questão fundamental na teoria bioecológica, em que o tempo, né? Quanto melhor esse tempo, melhor será a qualidade do desenvolvimento infantil. Então a gente pode discutir isso. Eu não encontrei nenhum trabalho dentro dessa perspectiva, discutir a escola integral na perspectiva da teoria bioecológica, né? Pode ser um estudo interessante, que quem sabe eu consigo ter um tempo para me dedicar um pouco a esta temática dentro da disciplina, né? Pensar a escola em tempo integral e pensar a criança que fica em tempo integral na escola de educação infantil, práticas pedagógicas que levem a questão do tempo como prioridade, né? Lembrando que isso contraria um pouco a teoria piagetiana, que, por exemplo, quando ele fala lá dos períodos, estágios do desenvolvimento, a criança ela tem uma perspectiva de tempo maior à medida que ela atravessa os períodos de estágios de desenvolvimento, né? Para Bronfenbrenner, a perspectiva é exatamente outra, né? Então também aqui fica uma segunda dica de a gente pensar comparativos entre a teoria piagetiana e a teoria bioecológica de Bronfenbrenner. Então, o sistema PPCT, pessoa, processo, contexto e tempo, eles se encaixam dentro do processo, do eixo ecológico fundamental em que a criança se atém a uma dada atividade. Dito isso, eu já posso continuar falando, né, das pesquisas, em que grande parte dos estudos estão preocupados com, primeiro, aspectos psicomotores, ou, portanto, o desenvolvimento, né, a motricidade infantil, e o segundo está no âmbito das neurociências, não é? E terceiro, os efeitos dos ambientes no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento humano, né? Um trabalho muito legal, esse trabalho foi publicado agora na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, em junho de 2016, bem recente. Eles escrevem sobre o contexto do desenvolvimento motor de estudantes da região do semiárido, contribuições do modelo processo-contexto. Então aqui está um outro construto teórico, um outro construto conceitual, um outro construto denominacional à teoria bioecológica, que é modelo processo-contexto. Então ele pega, dentro do sistema PPCT, né, ele pega só o PC, o segundo PC, que é processo. Então, as crianças que se dedicam e se engajam num dado processo, num dado contexto, né? Então, é um estudo que utilizou o modelo processo-contexto de Bronfenbrenner e sugere que a desarticulação do exossistema, interessante, limita o desenvolvimento
das HMFs nos microsistemas interfere no estilo de vida e intercâmbio social das crianças. Então, é um estudo que está colocando, por exemplo, que as influências do exossistema, né, limitam o desenvolvimento. Então, é um estudo bastante interessante que eles fazem alguns dados estatísticos, né, coleta de dados quantitativos, para mostrar como que é limitado o desenvolvimento quando você elimina um dos eixos ecológicos. Então, é um estudo estatístico aqui bastante interessante, também é estatístico subjetivo, em termos de coletas de dados, etc, etc, para mostrar que é necessário essa transição entre os níveis ecológicos, mas que, por outro lado, o estudo também vai falar que essa presença da criança com os diversos tipos de eixos ecológicos, dependendo desses eixos, não é, e da forma como esses eixos ecológicos atuam sobre a criança, no contexto e processo, pode interferir ou pode levar adiante o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da criança. Então é interessante esse estudo. Um outro exemplo de estudo quantitativo, utilizando a teoria bioecológica, trata da inserção ecológica, critérios e possibilidades de aplicação. Então, eles usam aqui um outro termo. Se lá atrás, recentemente que eu acabei de dizer, fala do modelo processo-contexto, aqui outra denominação vem, que é a inserção ecológica. Então, quer dizer, a criança ou estudante que é inserido num dado ambiente ecológico e que o que acontece, né? Como que se dão as transformações ou o desenvolvimento dessa criança. A inserção ecológica pode ser compreendida como uma estratégia metodológica qualitativa inspirada na teoria bioecológica do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner. Então, eles utilizam a teoria bioecológica analisando essa inserção ecológica na relação família-escola. Aliás, já como eu disse no vídeo 1, no vídeo aula 1, o tema família-escola é muito recorrente à teoria bioecológica de Bronfenbrenner, né? Sobretudo no microsistema família e no mesosistema família-escola. Uma dissertação recente, de 2016, na Federal do Pará, de Ana Raquel França, ela usa o referencial teórico da teoria ecológica, percepção-ação, que é uma outra teoria, junto com a teoria do desenvolvimento humano, a teoria bioecológica de Bronfenbrenner, né, para chegar a algumas conclusões de um projeto, né, que trabalha com crianças em relação ao desenvolvimento motor. Então ela analisa o projeto e faz uma aplicabilidade da teoria bioecológica no que se refere ao tempo, não é? Portanto, o cronossistema, e como que essas crianças trabalham dentro desse projeto, Project SEI. Mais um estudo na relação família-escola foi publicado agora, também em 2016, na revista Psicologia, Reflexão e Crítica, Preditores de comportamentos e competência acadêmica de crianças de famílias nucleares, monoparentais e recasadas. Então, como eu falei, a teoria bioecológica, né, as teorias de Bronfenbrenner, os estudos de Bronfenbrenner, no Brasil também se dão com muitos estudos no campo da área social sobre a influência da aprendizagem das crianças, os comportamentos, né, cognitivos de aprendizagem, quando se tem uma família nuclear, no caso pai e mãe, uma família em que só tem a mãe ou só o pai, ou famílias que vivem novos rearranjos familiares. Mas nesse caso aqui são só famílias heterossexuais recasadas, né? Poderíamos aprofundar esse estudo, por exemplo, né, publicado pela revista Psicologia e Análise Crítica, pensando, por exemplo, as famílias que suas crianças, seus filhos, são resultado de relações homoafetivas, por exemplo, um casal homossexual masculino ou feminino ou transexo, né? Os resultados dessa pesquisa indicam que as práticas parentais negativas e a qualidade da relação da criança com o pai biológico foram os melhores preditores dos comportamentos e da competência acadêmica das crianças. Então, é um estudo que a gente tem que tomar muito cuidado com a orientação dos discursos, né? Porque pode ser que esses estudos estejam enviesados dentro de
de um discurso ideológico religioso, por exemplo, né? Falando, por exemplo, que não, as famílias que melhor produzem comportamentos cognitivos positivos são famílias que existem o pai e a mãe, não necessariamente. Então, eu chamo a atenção desse estudo para essas outras possibilidades de olhar que são fundamentais. Então, esses são estudos que estavam até a página 1 na busca do Google Acadêmico. Então, eu não posso me prolongar muito, eu só vou falar então dos estudos diferentes, porque grande parte estão no campo da educação física, motricidade, né? Muitos estudos no campo da educação especial e principalmente estudos na relação família-escola. Não encontrei nenhum que dissesse sobre, na questão família-escola, aspectos do desenvolvimento humano infantil no que se refere a casais homoafetivos, por exemplo. Então se torna um estudo interessante para nós produzirmos dentro da disciplina e dentro também do nosso grupo de pesquisa, o GEP-GSEX, de pensar estas outras possibilidades de pesquisa. Na página 3, novamente se recorre à questão do público da educação especial, atrasos motores em crianças desfavorecidas socioeconomicamente. Então é importante eu voltar a frisar que a grande parte dos estudos da teoria bioecológica são voltados a famílias, né, e programas do Conselho Tutelar, assistência social, etc., casos de crianças sob vulnerabilidade social. Então, uma boa parte das pesquisas na teoria bioecológica estão preocupadas com essa questão. Vamos ver se há algo mais interessante. Aparece um trabalho sobre o autismo, então novamente falando, né, do público da educação especial, comportamentos de crianças do espectro do autismo com seus pares no contexto da educação musical. Então ela faz a junção de duas realidades, né? Então a criança pública da educação especial autista e, de outro lado, a educação musical. Então como que a educação musical com a criança autista se dá a partir da teoria bioecológica também. Um trabalho bastante interessante também, publicado na revista Psicologia em Revista, considerações epistemológicas da perspectiva bioecológica do desenvolvimento humano sobre o envolvimento paterno. Então, voltando ao tema família e escola, esse estudo mostrou a influência do pai no desenvolvimento humano infantil, né? E há um outro trabalho na mesma perspectiva, usando a teoria bioecológica, analisando o desenvolvimento humano infantil de uma criança obesa, de crianças obesas, né? Então a questão do bullying, como isso se dá no dia a dia da criança. Um trabalho, eu acho que o mais importante de todos, assim, que a gente encontrou aqui, depois eu passo a referência para vocês, é a análise da aplicabilidade da teoria bioecológica do desenvolvimento humano no esporte a partir de uma revisão bibliográfica. Então, novamente, o campo da educação física se apropriando da teoria bioecológica para fazer um levantamento do estado da arte, da aplicabilidade da teoria bioecológica no esporte. Precisaríamos de uma pesquisa, né? Então eu já tenho alguns dados que a gente podia pensar em estudar para um possível TCC ou um artigo para quem se interessar, e a gente estudar o estado da arte, da aplicabilidade da teoria bioecológica na educação infantil. Nesse caso ele faz a aplicabilidade no campo do esporte, portanto voltado à motricidade, né? Há um estudo sobre a síndrome de Down, novamente aqui a ênfase, né, na educação especial, a perspectiva da teoria bioecológica do desenvolvimento humano, com destaque às crianças com síndrome de Down. Na página 4, famílias com filhos em situação de rua, então falando um pouco de um programa social específico aplicando a teoria bioecológica. Trabalho também bastante interessante. Transições cotidianas entre a família e a escola, atividades e relações das crianças nos contextos ecológicos. Então, aplicação direta da teoria bioecológica na relação da criança com a escola, né? Portanto, família e escola. Mais um trabalho na área da psicomotricidade. E no último capítulo de nossa busca, na página 5, nós temos alguns trabalhos sobre matemática, né? Matemática na educação infantil usando a teoria bioecológica, as associações, as comparações que as crianças constroem durante seu desenvolvimento e durante seu aprendizado no campo da matemática, né? Então, como que a gente pode utilizar a teoria bioecológica para trabalhar conteúdos da educação matemática com a criança e para a criança.
Aqui apareceu um trabalho que eu escrevi sobre o Mateluticando na educação infantil. Eu só cito lá no artigo, né, e para minha surpresa apareceu aqui no levantamento. Eu falo da aprendizagem da educação matemática a partir da teoria bioecológica. Eu só falo uma frase, né, e o Google pega tudo, né, online. Então apareceu a possibilidade de pensar aprendizagens matemáticas na educação infantil a partir da teoria bioecológica. Eu vou preparar um artigo dando continuidade ao que eu escrevi naquela oportunidade e enfatizar isso aqui também, né, que eu acho que cabe também. Um trabalho fundamental para as nossas metodologias é fatores de risco no desenvolvimento da criança em contexto de creche, em que a autora pesquisa quais as representações dos professores, o que os professores dizem sobre fatores de riscos psicossociais que interferem no desenvolvimento da criança. Vale a pena a leitura. Então elas dizem, esse estudo pautado na teoria de Bronfenbrenner contempla o desenvolvimento de maneira ampla, focalizando nas interações das pessoas com seus diferentes contextos. Então ela pega as entrevistas com as professoras, que é fundamental, né? Eu acho que as professoras, mesmo que elas não entendam da teoria bioecológica, não conheçam Bronfenbrenner, como vocês estão tendo a oportunidade de conhecer, elas trazem elementos importantes que podem nos ajudar a melhorar a aplicabilidade, o entendimento da aplicabilidade da teoria bioecológica nos espaços da Escola de Educação Infantil. Esse trabalho eu achei bastante interessante. Finalizando, na CAPES, sobre o descritor Teoria Bioecológica, no campo da educação, nós vamos encontrar entre 2014 e 2016 um total de 924 trabalhos. Então, portanto,